Mau tempo. Estamos à sua mercê. Poderemos um dia contra-atacar? A ciência está procurando meios para domar a fúria da natureza, assumindo os elementos. Um dia, poderemos até tomar o controle. Ultra ciência. Mau tempo. Contra o assustador poder das tempestades e vendavais, nossos esforços de proteção parecem insignificantes. Golpes poderosos dos céus fustigam cidades e vilas. Destruição e morte arruinam em questão de minutos. Apenas na última década, 700 mil pessoas perderam a vida em acidentes graves causados pelo tempo. E as pressões da crescente população mundial tornam urgente a necessidade de uma solução. No século XXI, talvez não possamos mais aceitar tais perdas chocantes. Então, temos de tentar conter as forças que controlam as nossas vidas. Mas resolver o quebra-cabeças do tempo permanece um dos desafios mais difíceis da ciência. Milhões e milhões de variáveis interagem em escala global, à medida que a energia solar faz água e ar circularem em volta do planeta. Parece bem difícil prever com sucesso os padrões do tempo. Que dirá controlá-los? As imagens de satélites estão ajudando os cientistas com o quadro geral do tempo, mostrando padrões em tempo real. Mas os detetives do tempo precisam descobrir padrões repetidos durante períodos muito longos. Junto com os ciclones, os furacões são os mais poderosos e destrutivos de todos os eventos do tempo. Eles se formam sobre o oceano quente quando dois ventos de direções opostas se encontram. Quando se elevam em espiral, eles sugam a umidade do ar oceânico, gerando ventos com velocidades imensas e assustadoras. A energia em apenas uma dessas tempestades é semelhante em força a 10 bombas atômicas. Em 1992, o furacão Andrew, com ventos de 240 km por hora, tornou-se o pior desastre natural que já assolou os Estados Unidos. Na contagem final, Andrew matou 15, deixou 250 mil desabrigados e causou um prejuízo de 25 bilhões de dólares. O Dr. William Gray, da Universidade do Estado do Colorado, está procurando padrões na trilha dos furacões há mais de 40 anos. O interesse principal do Dr. Gray é a atividade do furacão na Bacia Atlântica. Mas para entender o que está acontecendo, ele precisa de uma perspectiva global. Achamos que o globo atua como uma unidade e o que afeta a Bacia Atlântica de modo muito ativo ou não num ano é um padrão global total. Achamos que as previsões da Ásia são muito importantes. Achamos que as temperaturas da superfície do mar no Atlântico e os padrões de pressão aqui nas chuvas da África Ocidental, os ventos de nível superior da Bacia do Caribe e a pressão de superfície do El Niño aqui, e se há água quente, anormalmente quente nesta área aqui. Usando uma complexa fórmula matemática para ligar todos os fatos do tempo, ele pode prever furacões com uma precisão admirável de 70%. Com base nessa fórmula e em registros históricos do clima, agora ele está emitindo uma advertência extra. Ele acredita que os Estados Unidos estão em grande perigo. No meio do século, os furacões devastaram repetidamente comunidades costeiras da Flórida e os estados costeiros do sul. Depois pareceu diminuir. Ray acredita que um ciclo de 23 anos está prestes a se repetir. Estamos entrando numa nova era. É provável que danos causados por furacão nos Estados Unidos, junto à costa sudeste, como nunca vimos antes, desde o último período ativo no fim dos anos 60, por causa do tremendo aumento de pessoas e propriedades junto à costa sudeste. Em Audange, França, Jean-François Berthomier está ajudando os produtores de vinho a lidar com uma peste dos céus: granizo.
Os danos causados por ele podem devastar instantaneamente as uvas de um ano. Em 1983, este fazendeiro perdeu 324 hectares de vinhas no valor de mais de 2 milhões de dólares. O Dr. Berthomier e sua equipe estão usando um novo método de borrifar as nuvens para transformar granizo em chuva. A ideia, inspirada por observações do comportamento do tempo perto de uma fábrica de papel, é espalhar fumaça. Estamos usando 2 tipos de lança-fumaça, um da África do Sul com sódio e potássio e um da França com cálcio. Ambos têm um ingrediente mágico, sal comum. Uma grande frente aparece do sul e está parecendo perigosa. As imagens de radar avisam a equipe que Odange está cercada. Os lança-fumaça são transportados em engradados especialmente desenhados e amarrados juntos para a detonação. De volta à base, o físico do tempo Alex Leretz segue a tempestade usando o radar e identifica o alvo. Áreas cor-de-rosa de muita umidade em grandes altitudes são o sinal certo de granizo. Leretz direciona o avião semeador. Estamos chegando. Câmbio, câmbio. Pode me dizer onde está a corrente ascendente? Para começar o trabalho, o avião tenta encontrar a corrente ascendente, o lugar onde o ar está sendo sugado para cima, para dentro do vendaval. Eu acho que você deve estar a sudeste das tempestades. Acho que lá existem correntes ascendentes importantes. Estamos na correnteza e começamos a fumigar. Os lança-fumaça ligados 2 de uma vez soltam pequenas partículas de sódio que combinam com a umidade da nuvem para formar gotículas salgadas. As gotículas crescem rápido, muito pesadas para serem sugadas para alturas geladas e formarem granizo, elas caem como chuva. Em minutos, Alex pode ver os resultados. As áreas rosadas de umidade desaparecem. A tempestade é desarmada. Este é o 3º ano de experiência e estamos muito contentes com os resultados. Nos Estados Unidos, raios matam cerca de 100 pessoas por ano e ferem mais de 250. O raio não pode ser transformado. Tem de ser descarregado no ponto seguro do solo. Cada relâmpago do raio queima mais que a superfície do Sol, iluminando o céu com 1 bilhão de watts de força. Quando uma carga positiva se forma em nuvens de altitude menor, golpeia a Terra carregada negativamente. Para raios, são usados a tempos para atrair para o solo a fúria elétrica. Mas o Dr. Jean-Claude Diels, da Universidade do Novo México, está trabalhando num para-raios que possa atingir o interior da própria nuvem e arrastar o raio para baixo. A ideia é que pulsos de laser de alta energia criem um caminho de elétrons através do ar que o raio siga um local de aterragem segura. Dr. Diels pretende construir um laser grande o bastante para atingir as nuvens e depois observar os efeitos. Seria realmente legal se pudéssemos dissolver totalmente um cúmulo nimbo e, por exemplo, ver o que acontece ao tempo depois da combinação das nuvens de tempestade. Toda a energia elétrica armazenada nestas nuvens deve ter alguma influência no equilíbrio da própria nuvem. No mundo todo, cerca de 40 mil tempestades criam 8 milhões de raios todos os dias.
começar a pensar em interferir com os principais sistemas do tempo, precisamos compreender muito mais sobre o funcionamento deles. Nas florestas de Rhode Island, tão distante quanto possível de linhas de força e transmissores de rádio, o Dr. Earl Williams observa os relâmpagos mundo afora. Num pequeno osciloscópio, gigantescos golpes de raios, mesmo do outro lado do globo, apresentam-se como perturbações em forma de ondas. Os dados são colhidos por 2 magnetômetros, que medem o campo magnético da Terra, um correndo diretamente leste-oeste, o outro norte-sul. O campo elétrico da atmosfera é medido por um medidor sensível, num mastro 12 metros acima da superfície da Terra. O Dr. Williams está medindo as ressonâncias de Schumann. As ressonâncias de Schumann são oscilações eletromagnéticas do planeta inteiro. Um raio no planeta emite impulsivamente uma onda eletromagnética que se propaga com pouca perda ao redor do mundo inteiro. Do mesmo modo que as ondas de rádio se refletem na atmosfera superior e voltam para a Terra, as ressonâncias de Schumann reverberam numa cavidade. Essa cavidade existe entre a Terra e a ionosfera. A ionosfera forma uma barreira exterior feita de partículas energizadas separadas pela radiação do Sol. Essa barreira faz as ondas eletromagnéticas produzidas pelo raio irradiarem através da cavidade. Os relâmpagos na cavidade de Schumann são como um sino tocando. Um raio faz soar toda a cavidade da ionosfera da Terra. Um raio pode fazer outro irromper. Mas a energia elétrica é ainda mais fundamental ao planeta e seus ciclos. O globo é um circuito elétrico gigante. A ionosfera tem uma carga positiva, a Terra negativa. A diferença entre as duas é de cerca de 250 mil volts. Se você colocasse um fio até a ionosfera, todo o planeta sofreria um curto-circuito. Se isso fosse possível, provavelmente você alteraria o tempo, apesar de ninguém saber como seria essa mudança. Relatórios diários do tempo quase nunca mencionam a carga elétrica da atmosfera da Terra. Mas poderia mudar o caminho das tempestades ou aumentar a chuva. A energia elétrica é gerada da terra abaixo. As tempestades de raios podem enviar para cima corrente suficiente para dar energia a 2.000 televisores. A energia também vem dos céus, do nosso Sol. A cada 11 anos, o Sol atinge um pico de atividade chamado máximo solar. Aí, ele flui energia para a ionosfera, aumentando a voltagem e a força dos campos elétricos na atmosfera. Com o tempo, os efeitos acumulados no clima da Terra podem ser dramáticos, de acordo com o físico de atmosfera Brian Tinsley. Vemos efeitos como as mudanças das rotas de tempestades no Atlântico Norte, de 3 ou 4 graus de latitude. Portanto, isso é bastante para causar um efeito significativo no clima dos países europeus, na escala do tempo de uma estação. Os cientistas já viram as mudanças do tempo, tais como rotas de tempestade ligadas ao ciclo solar de 11 anos. Mas descobrir exatamente como isso acontece ainda é um mistério. Se lhe perguntassem, você pode mover um peso de 10 toneladas com um alfinete, provavelmente você diria, bem, não, é algo muito improvável. Mas se eu lhe dissesse que o peso de 10 toneladas é um elefante, aí você veria que em princípio seria possível. Se você cutucasse o elefante com o alfinete, o elefante ia gritar e ia andar. Como um elefante, a Terra, num certo sentido, tem uma longa memória. Ela se lembra de cada pequena mudança na atmosfera superior. Afinal, os efeitos aumentam, produzindo uma grande mudança na atmosfera inferior. E você pode ver um efeito muito forte. Os ventos mudam em 20%, a temperatura se altera em dezenas de graus, e isso é suficiente para alterar os padrões do tempo na linha mais baixa.
Mas os humanos podem, de seu próprio jeito, influenciar os padrões do tempo. Na Universidade de Leicester, os colegas de Robinson do Grupo de Física Espacial estão conduzindo experiências na ionosfera. Em Tromsø, Noruega, um poderoso conjunto de antenas transmite energia de micro-ondas direto acima, a centenas de quilômetros. O físico Mike Ritwell é o encarregado. As ondas de rádio vêm dos transmissores ao longo desses canos de alumínio aqui e sobem pelas torres até as antenas. E dali elas são irradiadas para a ionosfera a cerca de 200 quilômetros de altitude. Temos 36 desses mastros todos conectados para transformar um grande conjunto numa grande antena. E a razão de precisarmos de uma antena tão grande é formar um estreito feixe de energia de rádio que vá até a ionosfera. Ao mandar energia para pequenas áreas da ionosfera, o aquecedor pode produzir o mesmo efeito que o Sol. Criar moléculas atmosféricas para criar características tipicamente associadas com eventos naturais, como a aurora. Tentamos colocar o calor no aquecedor. É por isso que é chamado de aquecedor. E fazer isso de modo controlado. Porque na natureza, como você sabe, não temos controle desses eventos. Nós aceitamos o que a natureza nos dá. Mas, sendo físicos, nós gostamos de controlar experiências assim. Gostaríamos de criar, talvez, uma pequena aurora, uma aurora em escala média e depois uma bem grande. E, desse modo, podemos realmente estudar o que está acontecendo de maneira apropriada e oportuna. Criar uma aurora artificial é uma conquista significativa. Mas isso significa que podemos controlar os padrões do tempo? Não é muito provável. Aquecimento solar Mike Ritwell. É preciso igualar a quantidade de energia que o Sol está colocando na atmosfera superior. Assim, é preciso aumentar basicamente a quantidade de força por um fator de cerca de 10 a 12. Isso é 1 milhão de vezes. Isso levaria mais energia do que podemos produzir no momento e seria preciso usar toda a energia de todas as estações de força da Terra, apenas para passar essa RF, essa energia de radiofrequência para a atmosfera superior, para termos a chance de conseguir algum efeito. E seria preciso fazer isso durante 10 anos. Para o físico norte-americano Bernard Eastlund, poderia haver outro modo de usar as propriedades especiais da ionosfera para influenciar o tempo. Esta é uma lâmpada sem eletrodos. Está cheia de gás que simula a atmosfera superior. Vou colocá-la em meu forno de micro-ondas. Mas antes disso, quero preveni-los que ninguém deve tentar fazer isso com suas lâmpadas. Obrigado. Agora, vejam o que acontece quando eu ligo o micro-ondas. O que vocês estão vendo é um plasma. É feito de íons e elétrons, está girando, movendo-se. Isso é o que acontece se você focaliza uma antena de radar na ionosfera superior. Se você pegar esse plasma brilhante e o espalhar sobre alguma área, como um espelho, ele vai fazer com as ondas de radar exatamente o que essa superfície está fazendo com meu rosto. Vai refleti-las e permitir que você as coloque em outro lugar. A ideia de Eastlund é criar espelhos artificiais de plasma na ionosfera que possam dirigir feixes de energia para modificar o clima em outro lugar. Minha motivação é principalmente prevenir destruição. Quero dizer, quando a gente lê a respeito, sabe, parece que estamos sentados aqui e tivemos todos esses aborrecimentos militares. Ainda assim, esses furacões chegam e destroem milhares e milhares de casas. Ele teve a ideia de controle do tempo quando escreveu um artigo para um sistema de conjunto de radar. Esse complexo é HARP, ou Programa de Pesquisa Auroral Ativo de Alta Frequência. Agora é propriedade da Força Aérea dos Estados Unidos. Enquanto desenvolviam pesquisas sobre energias aurorais, os militares norte-americanos expressaram abertamente a esperança de usar o controle do tempo como tática militar. Mas eles negaram que qualquer experiência tivesse sido realizada. Eu estava apreensivo sobre gastar tempo, mas a física estava lá. As interações físicas podiam acontecer. Íamos ser capazes de fazer uma antena grande o bastante para fazer plasmas e espelhos e com força suficiente e energia para aquecer uma porção do feixe. É uma teoria que nunca foi testada. Uma razão poderia ser que isso requer enormes quantidades de força.
Eastland admite a necessidade de uma antena emitindo 100 gigawatts de energia. Isso é equivalente a cerca de 1/10 da produção de energia dos Estados Unidos. E nem todos concordam que possa ser feito. Antes de tudo, é preciso muita energia para criar um espelho e, criando o espelho, você essencialmente absorve a energia. Em outras palavras, o feixe de ondas de rádio que cria o espelho aí não continua a refletir e volta ao solo. E se você põe energia suficiente nesse sinal para se refletir no espelho, ele modificaria o espelho, provavelmente destruiria o espelho ou o alteraria. Para Eastland, o teste da ideia poderia ser realizado por superaquecedores em complexos militares maiores. O número de programas da Força Aérea saiu dessas patentes. Você está mais familiarizado com o programa HAARP. Existe um segundo programa chamado AIM, que é a sigla de espelhos ionosféricos artificiais, que, ao menos na prancheta, utilizaria antenas muito maiores que a antena do HAARP. À medida que se acumula o nosso conhecimento sobre os eventos atmosféricos, ganhamos terreno sobre o tempo. Armados com superequações, sensores e alta tecnologia, os cientistas estão decifrando os mistérios. Gradualmente, eles estão centrando a atenção na admirável possibilidade de que um dia poderão domar os elementos. Mas interferir com a natureza pode ser um negócio arriscado. Sem um total conhecimento de todos os processos, enganos poderiam levar a desastres ainda maiores. Acho que ainda é muito cedo para planejar uma modificação do tempo em larga escala, porque não sabemos que são os efeitos a longo prazo, nem como são os processos naturais em escalas de longo tempo. E até que saibamos, poderíamos realmente fazer as coisas acontecerem do jeito contrário do que pretendemos que sejam. Mas, à medida que populações maiores colonizam porções vulneráveis de nosso planeta, o prejuízo em vidas perdidas e propriedade ao tempo só pode ficar pior. No final, a tentação de influenciar os padrões do tempo a nosso favor pode ser grande demais. Algum dia, no futuro, alguém pode decidir correr o risco. Versão brasileira, DPM Santos. Golpes poderosos dos céus fustigam cidades e vilas. Destruição e morte arruinam em questão de minutos. Apenas na última década, 700 mil pessoas perderam a vida em acidentes graves causados pelo tempo. E as pressões da crescente população mundial tornam urgente a necessidade de uma solução. No século XXI, talvez não possamos mais aceitar tais perdas chocantes. Então, temos de tentar conter as forças que controlam as nossas vidas. Mas resolver o quebra-cabeças do tempo permanece um dos desafios mais difíceis da ciência. Milhões e milhões de variáveis interagem em escala global, à medida que a energia solar faz água e ar circularem em volta do planeta. Parece bem difícil prever com sucesso os padrões do tempo. Que dirá controlá-los? As imagens de satélites estão ajudando os cientistas com o quadro geral do tempo, mostrando padrões em tempo real. Mas os detetives do tempo precisam descobrir padrões repetidos durante períodos muito longos. Junto com os ciclones, os furacões são os mais poderosos e destrutivos de todos os eventos do tempo. Eles se formam sobre o oceano quente quando dois ventos de direções opostas se encontram. Quando se elevam em espiral, eles sugam a umidade do ar oceânico, gerando ventos com velocidades imensas e assustadoras. A energia em apenas uma dessas tempestades é semelhante em força a 10 bombas atômicas. Em 19
1992, o furacão Andrew, com ventos de 240 km por hora, tornou-se o pior desastre natural que já assolou os Estados Unidos. Na contagem final, Andrew matou 15, deixou 250 mil desabrigados e causou um prejuízo de 25 bilhões de dólares. O Dr. William Gray, da Universidade do Estado do Colorado, está procurando padrões na trilha dos furacões há mais de 40 anos. O interesse principal do Dr. Gray é a atividade do furacão na Bacia Atlântica. Mas para entender o que está acontecendo, ele precisa de uma perspectiva global. Achamos que o globo atua como uma unidade e o que afeta a Bacia Atlântica de modo muito ativo ou não num ano é um padrão global total. Achamos que as previsões da Ásia são muito importantes. Achamos que as temperaturas da superfície do mar no Atlântico e os padrões de pressão aqui nas chuvas da África. Precisarmos de uma antena tão grande é formar um estreito feixe de energia de rádio que vá até a ionosfera. Ao mandar energia para pequenas áreas da ionosfera, o aquecedor pode produzir o mesmo efeito que o Sol. Criar moléculas atmosféricas para criar características tipicamente associadas com eventos naturais, como a aurora. Tentamos colocar o calor no aquecedor. É por isso que é chamado de aquecedor. E fazer isso de modo controlado. Porque na natureza, como você sabe, não temos controle desses eventos. Nós aceitamos o que a natureza nos dá. Mas, sendo físicos, nós gostamos de controlar experiências assim. Gostaríamos de criar, talvez, uma pequena aurora, uma aurora em escala média e depois uma bem grande. E, desse modo, podemos realmente estudar o que está acontecendo de maneira apropriada e oportuna. Criar uma aurora artificial é uma conquista significativa. Mas isso significa que podemos controlar os padrões do tempo? Não é muito provável. Aquecimento solar Mike Ritwell. É preciso igualar a quantidade de energia que o Sol está colocando na atmosfera superior. Assim, é preciso aumentar basicamente a quantidade de força por um fator de cerca de 10 a 12. Isso é 1 milhão de vezes. Isso levaria mais energia do que podemos produzir no momento e seria preciso usar toda a energia de todas as estações de força da Terra, apenas para passar essa RF, essa energia de radiofrequência para a atmosfera superior, para termos a chance de conseguir algum efeito. E seria preciso fazer isso durante 10 anos. Para o físico norte-americano Bernard Eastlund, poderia haver outro modo de usar as propriedades especiais da ionosfera para influenciar o tempo. Esta é uma lâmpada sem eletrodos. Está cheia de gás que simula a atmosfera superior. Vou colocá-la em meu forno de micro-ondas. Mas antes disso, quero preveni-los que ninguém deve tentar fazer isso com suas lâmpadas. Obrigado. Agora, vejam o que acontece quando eu ligo o micro-ondas. O que vocês estão vendo é um plasma. É feito de íons e elétrons, está girando, movendo-se. Isso é o que acontece se você focaliza uma antena de radar na ionosfera superior. Se você pegar esse plasma brilhante e o espalhar sobre alguma área, como um espelho, ele vai fazer com as ondas de radar exatamente o que essa superfície está fazendo com meu rosto. Vai refleti-las e permitir que você as coloque em outro lugar. A ideia de Eastlund é criar espelhos artificiais de plasma na ionosfera, que possam dirigir feixes de energia para modificar o clima em outro lugar. Minha motivação é principalmente prevenir destruição. Quero dizer, quando... Uma grande frente aparece do sul e está parecendo perigosa. As imagens de radar avisam a equipe que Odange está cercada. Os lança-fumaças são transportados em engradados especialmente desenhados e amarrados juntos para a detonação. De volta à base, o físico do tempo Alex Leretz segue a tempestade usando o radar e identifica o alvo. Áreas cor-de-rosa de muita umidade em grandes altitudes são o sinal certo de granizo. Leretz direciona o avião semeador.
Estamos chegando. Câmbio, câmbio. Pode me dizer onde está a corrente ascendente? Para começar o trabalho, o avião tente encontrar a corrente ascendente, o lugar onde o ar está sendo sugado para cima, para dentro do vendaval. Eu acho que você deve estar a sudeste das tempestades. Acho que lá existem correntes ascendentes importantes. Estamos na correnteza e começamos a fumigar. Os lança-fumaça ligados dois de uma vez soltam pequenas partículas de sódio que combinam com a umidade da nuvem para formar gotículas salgadas. As gotículas crescem rápido, muito pesadas para serem sugadas para alturas geladas e formarem granizo, elas caem como chuva. Em minutos, Alex pode ver os resultados. As áreas rosadas de umidade desaparecem. A tempestade é desarmada. Este é o terceiro ano de experiência e estamos muito contentes com os resultados. Nos Estados Unidos, raios matam cerca de 100 pessoas por ano e ferem mais de 250. O raio não pode ser transformado. Tem de ser descarregado no ponto seguro do solo. Cada relâmpago do raio queima mais que a superfície do Sol, iluminando o céu com 1 bilhão de watts de força. Quando uma carga positiva se forma em nuvens de altitude menor, golpeia a Terra carregada negativamente. Para raios, são usados a tempos para atrair para o solo a fúria elétrica. Energia de rádio que vai até a ionosfera. Ao mandar energia para pequenas áreas da ionosfera, o aquecedor pode produzir o mesmo efeito que o Sol. Criar moléculas atmosféricas para criar características tipicamente associadas com eventos naturais, como a aurora. Tentamos colocar o calor no aquecedor. É por isso que é chamado de aquecedor. E fazer isso de modo controlado. Porque na natureza, como você sabe, não temos controle desses eventos. Nós aceitamos o que a natureza nos dá. Mas, sendo físicos, nós gostamos de controlar experiências assim. Gostaríamos de criar, talvez, uma pequena aurora, uma aurora em escala média e depois uma bem grande. E, desse modo, podemos realmente estudar o que está acontecendo de maneira apropriada e oportuna. Criar uma aurora artificial é uma conquista significativa. Mas isso significa que podemos controlar os padrões do tempo? Não é muito provável. Aquecimento solar Mike Ritwell. É preciso igualar a quantidade de energia que o Sol está colocando na atmosfera superior. Assim, é preciso aumentar basicamente a quantidade de força por um fator de cerca de 10 a 12. Isso é 1 milhão de vezes. Isso levaria mais energia do que podemos produzir no momento e seria preciso usar toda a energia de todas as estações de força da Terra, apenas para passar essa RF, essa energia de radiofrequência para a atmosfera superior, para termos a chance de conseguir algum efeito. E seria preciso fazer isso durante 10 anos. Para o físico norte-americano Bernard Eastlund, poderia haver outro modo de usar as propriedades especiais da ionosfera para influenciar o tempo. Esta é uma lâmpada sem eletrodos. Está cheia de gás que simula a atmosfera superior. Vou colocá-la em meu forno de micro-ondas. Mas antes disso, quero preveni-los que ninguém deve tentar fazer isso com suas lâmpadas. Obrigado. Agora, vejam o que acontece quando eu ligo o micro-ondas. O que vocês estão vendo é um plasma. É feito de íons e elétrons, está girando, movendo-se. Isso é o que acontece se você focaliza uma antena de radar na ionosfera superior. Se você pegar esse plasma brilhante e o espalhar sobre alguma área, como um espelho, ele vai fazer com as ondas de radar exatamente o que essa superfície está fazendo com meu rosto. Vai refleti-las e permitir que você as coloque em outro lugar. A ideia de Eastlund é criar espelhos artificiais de plasma na ionosfera que possam dirigir feixes de energia para modificar o clima em outro lugar.
Minha motivação é principalmente prevenir destruição. Quero dizer, quando a gente lê a respeito, sabe, parece que estamos sentados aqui ao redor do mundo inteiro. Do mesmo modo que as ondas de rádio se refletem na atmosfera superior e voltam para a Terra, as ressonâncias de Schumann reverberam numa cavidade. Essa cavidade existe entre a Terra e a ionosfera. A ionosfera forma uma barreira exterior feita de partículas energizadas separadas pela radiação do Sol. Essa barreira faz as ondas eletromagnéticas produzidas pelo raio irradiarem através da cavidade. Os relâmpagos na cavidade de Schumann são como um sino tocando. Um raio faz soar toda a cavidade da ionosfera da Terra. Um raio pode fazer outro irromper. Mas a energia elétrica é ainda mais fundamental ao planeta e seus ciclos. O globo é um circuito elétrico gigante. A ionosfera tem uma carga positiva, a Terra negativa. A diferença entre as duas é de cerca de 250 mil volts. Se você colocasse um fio até a ionosfera, todo o planeta sofreria um curto-circuito. Se isso fosse possível, provavelmente você alteraria o tempo, apesar de ninguém saber como seria essa mudança. Relatórios diários do tempo quase nunca mencionam a carga elétrica da atmosfera da Terra. Mas poderia mudar o caminho das tempestades ou aumentar a chuva. A energia elétrica é gerada da terra abaixo. As tempestades de raios podem enviar para cima corrente suficiente para dar energia a 2.000 televisores. A energia também vem dos céus, do nosso Sol. A cada 11 anos, o Sol atinge um pico de atividade chamado máximo solar. Aí, ele flui energia para a ionosfera, aumentando a voltagem e a força dos campos elétricos na atmosfera. Com o tempo, os efeitos acumulados no clima da Terra podem ser dramáticos, de acordo com o físico de atmosfera Brian Tinsley. Vemos efeitos como as mudanças das rotas de tempestades no Atlântico Norte, de 3 ou 4 graus de latitude. Portanto, isso é bastante para causar um efeito significativo no clima dos países europeus, na escala do tempo de uma estação. Os cientistas já viram as mudanças do tempo, tais como rotas de tempestade ligadas ao ciclo solar de 11 anos. Mas descobrir exatamente como isso acontece ainda é um mistério. Se lhe perguntassem, você pode mover um peso de 10 toneladas com um alfinete, provavelmente você diria, bem, não, é algo muito improvável. Mas, para dar energia a 2.000 televisores. A energia também vem dos céus, do nosso Sol. A cada 11 anos, o Sol atinge um pico de atividade chamado máximo solar. Aí, ele flui energia para a ionosfera, aumentando a voltagem e a força dos campos elétricos na atmosfera. Com o tempo, os efeitos acumulados no clima da Terra podem ser dramáticos, de acordo com o físico de atmosfera Brian Tinsley. Vemos efeitos como as mudanças das rotas de tempestades no Atlântico Norte, de 3 ou 4 graus de latitude. Portanto, isso é bastante para causar um efeito significativo no clima dos países europeus, na escala do tempo de uma estação. Os cientistas já viram as mudanças do tempo, tais como rotas de tempestade ligadas ao ciclo solar de 11 anos. Mas descobrir exatamente como isso acontece ainda é um mistério. se lhe perguntassem, você pode mover um peso de 10 toneladas com um alfinete, provavelmente você diria, bem, não, é algo muito improvável. Mas se eu lhe dissesse que o peso de 10 toneladas é um elefante, aí você veria que em princípio seria possível. Se você cutucasse o elefante com o alfinete, o elefante ia gritar e ia andar. Como um elefante, a Terra, num certo sentido, tem uma longa memória. Ela se lembra de cada pequena mudança na atmosfera superior. Afinal, os efeitos aumentam, produzindo uma grande mudança na atmosfera inferior. E você pode ver um efeito muito forte. Os ventos mudam em 20%,
A temperatura se altera em dezenas de graus e isso é suficiente para alterar os padrões do tempo na linha mais baixa. Mas os humanos podem, de seu próprio jeito, influenciar os padrões do tempo. Na Universidade de Leicester, os colegas de Robinson do Grupo de Física Espacial estão conduzindo experiências na ionosfera. Em Tromsø, Noruega, um poderoso conjunto de antenas transmite energia de micro-ondas direto acima, a centenas de quilômetros. O físico Mike Ritwell é o encarregado. As ondas de rádio vêm dos transmissores ao longo desses canos de alumínio aqui e sobem pelas torres até as antenas. E dali elas são irradiadas para a ionosfera a cerca de 200 quilômetros de altitude. Temos 36 desses mastros todos conectados para transformar um grande conjunto numa grande antena. E a razão de precisarmos de uma antena tão grande é formar um estreito feixe de energia de rádio que vá até a ionosfera. Ao mandar energia para pequenas áreas da ionosfera, o aquecedor pode produzir o mesmo efeito que o Sol.